inspirado por Deus, vamos perceber como o apóstolo Paulo foi usado, foi utilizado, foi um servo de Deus com um início de vida difícil, conturbado, mas que a caminho de Tarso percebeu qual era a sua missão neste mundo, percebeu que Deus tinha um plano para a sua vida, assim como também tem um plano para a vida de cada um de nós. Originalmente, esta escola bíblica dominical está a ser transmitida no dia 3 de maio de 2020. E como sempre, nós temos um tema e temos uma passagem bíblica de referência. E como sempre, eu vou pedir que tenham à mão a palavra de Deus. A Bíblia é o livro que nos orienta, é o livro da nossa regra de fé e prática. E, portanto, no início deste estudo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, gostaria de vos deixar uma ideia. A ideia é que está transmitida ao lado. É Deus que declara justo quem, pela fé, confia no que Ele fez por si em Cristo e não no que pode fazer por si próprio. Eu repito, é Deus que declara justo quem, pela fé, confia no que Ele fez por si em Cristo e não no que pode fazer por si próprio. A passagem bíblica que nos vai nortear, para já, é exatamente esta. Romanos, capítulo 1 e versículo 17. E, portanto, disse há pouco, sugeri que pudessem ter à mão, seja através da palavra escrita em papel, seja através da palavra escrita num qualquer outro suporte tecnológico, hoje, felizmente, à nossa disposição, ou então apenas a audição. Eu vou ler Romanos capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. É Deus que declara justo quem pela fé confia no que Ele fez por si em Cristo e não no que pode fazer por si próprio. Ao longo das próximas esta e mais 13 semanas, este é o nosso plano de estudos. Vamos seguir uma possível abordagem à epístola, à carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Com certeza que há milhares de outras abordagens, mas ao longo então desta semana e das seguintes 13, nós vamos procurar estudar o livro aos Romanos, a carta aos Romanos, da forma como está projetado na apresentação ao lado. Compelidos, culpados, insuficiente, justificados, em paz, livres, seguros, salvos, misericórdia, sacrifícios, cidadãos, tolerantes e alcance. São estes os 13 temas que nos vão nortear, que nos vão orientar, então, nas próximas 13 semanas. Bem-vindos a este estudo. Como veem também ao lado, vamos usar e vamos seguir um plano que aborda capítulo a capítulo, sendo que, evidentemente, alguns capítulos são, neste contexto, mais importantes que outros e, portanto, não dispensa, evidentemente, qualquer outra leitura, qualquer outro complemento que será muito bem-vindo para o estudo conjunto desta Escola Bíblica Dominical. Não o podemos, infelizmente, fazer presencialmente, e isso impede que haja troca de ideias em direto, ao vivo, o que não quer dizer que não possam usar também o chat, portanto, a possibilidade que temos de ir trocando mensagens, não só ao longo da exposição deste estudo, mas também noutras alturas, se assim o entenderem. Como sempre também, gosto que possam ter à mão um bloco de notas, algo que possam utilizar, seja em formato papel, seja em qualquer outro formato, mas algo que possam utilizar para tirar algumas notas, para esclarecer posteriormente algumas dúvidas,
como reflexão para posteriores demandas. Portanto, tenham, por favor, se assim o entenderem, à mão a palavra de Deus, obviamente, e também um bloco de notas para que possamos então ir trocando ideias em relação ao estudo desta maravilhosa carta, desta maravilhosa epístola aos Romanos, escrita então pelo apóstolo Paulo. Ao longo desta lição, esta será uma lição introdutória, se quiserem, podemos chamar lição zero, ou seja, vamos procurar hoje fazer uma abordagem que corresponda à resposta, ou pelo menos ao início da resposta às 5 questões, aos 5 temas que estão projetados então ao lado. Quem escreveu, a data e o contexto histórico em que esta carta foi escrita, os primeiros destinatários, o tema e uma breve análise então desta epístola aos Romanos. São estes os 5 temas que nos vão orientar ao longo dos próximos minutos nesta escola bíblica dominical de hoje. Primeira pergunta, primeiro tema. Quem escreveu? Já o disse há pouco, não há qualquer dúvida da autoria material da carta aos Romanos. Logo no primeiro versículo da carta aos Romanos, Paulo assume essa autoria. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Muitos contestam a autoria material desta carta. No entanto, no capítulo 1, no capítulo 15, no capítulo 16, como mais tarde vamos estudar, não há dúvida que há alguns detalhes biográficos que estão presentes nestes capítulos que não deixam qualquer dúvida acerca da autoria material física desta carta. Paulo de Tarso, logo no início da igreja, na igreja do início, na igreja do princípio, os chamados pais da igreja, logo nos primeiros séculos, concordaram e não tiveram qualquer dúvida em atribuir essa mesma autoria ao apóstolo Paulo. Poderia citar alguns, melhor, podia citar muitos, ficam 3 ou 4. Policarpo, o célebre bispo de Esmirna, discípulo de João, Irineu, um pouco mais tarde, final do século II, 182 d.C., Orígenes, já no século III, Clemente de Alexandria, transição do século II para o século III, Tertuliano, também mais ou menos na mesma época, e depois há um fragmento, o chamado fragmento muratoriano, é de cerca de 180 DC, portanto 180 depois de Cristo. Também confirma a autoria da carta, da epístola aos Romanos, como sendo então do apóstolo Paulo. É evidente que ainda assim alguns estudiosos contestam a autoria, mas não restam hoje grandes dúvidas efetivas de que realmente foi o apóstolo Paulo quem escreveu a carta aos Romanos. Os próximos minutos nós vamos dedicá-los a tentar responder à segunda questão. Qual é a data e o contexto histórico da carta do apóstolo Paulo aos Romanos? E para nós percebermos a ligação, e enquanto vamos olhando para o mapa, eu gostava que pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Atos. Ao longo dos próximos minutos, por várias vezes, nós vamos alternar, vamos intercalar a leitura de algumas passagens bíblicas em Romanos com outras no livro dos Atos. Ficou conhecido como Atos dos Apóstolos, mas provavelmente, e de uma forma mais correta, poderíamos dizer Atos do Espírito Santo. Ora, no capítulo 11 de Atos há um episódio tocante, há um episódio marcante,
Atos capítulo 11, versículo 19. Os que foram dispersos, e os que foram dispersos porquê? Diz assim o versículo 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até à Fenícia, Chipre, Antioquia. E depois é também uma nota que vai ficar para depois esclarecermos, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ora, vamos começar exatamente por aqui. Fenícia, Chipre e Antioquia. E porquê? Nós temos na transição do capítulo 7 para o capítulo 8 de Atos, um outro episódio também bastante tocante e marcante para o início da Igreja. Permitam-me que leia Atos capítulo 7. Quem então tem as Bíblias e tem a possibilidade de abrir a palavra de Deus, vamos fazê-lo. Atos capítulo 7. Vamos ler o versículo 54 e seguintes. Diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e, curioso, railhavam os dentes contra ele. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Versículo 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Diz o versículo 1 do capítulo 8, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos os apóstolos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto contra ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Ora, nós temos então aqui várias referências que vão ser importantes. Perguntarão, mas o que é que isto tem a ver com a escrita de Romanos, da Epístola aos Romanos? Se olharem para o mapa que está ao lado, nós temos então aqui na zona assinalada com os algarismos 1 e 2, principalmente 2 neste caso, Jerusalém. Ora, é nesta cidade, Jerusalém, que acontece a morte de Estevão. Esta morte de Estevão, que é consentida por Saulo, ainda um jovem, mas esta morte de Estevão vai provocar uma perseguição. Vamos ao início, e para vermos como a palavra de Deus é maravilhosa e está toda ela conforme uma com a outra, e é um único assunto. No fundo, é a revelação de Deus aos homens, mas não podemos deixar de considerar Atos capítulo 1 e versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Pentecostes, dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, e diz a seguir: e sereis minhas testemunhas, depois, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ora, Atos capítulo 7 e depois início do capítulo 8 começa a cumprir esta profecia: ser-me-eis testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois na Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ora, vamos então para Atos capítulo 8 e versículo 2, versículo 1, e 2. Diz assim: levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Ora, aqui há o início então do cumprimento desta transmissão da palavra de Deus, neste caso através da perseguição e da perseguição que foi iniciada, ou a reboque, perdoem-me a expressão, da morte
por apedrejamento de Estevão. Ora, então vamos voltar a Atos. Atos, capítulo 11, versículo 19. Vejam como aqui há uma nova referência a esta dispersão forçada por causa da perseguição em consequência da morte de Estevão. Então os que foram dispersos, estou de novo em Atos capítulo 11 e versículo 19, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, agora vejam então de novo, se espalharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia. Vamos parar então aqui um pouco. Lembram-se, Atos capítulo 1, versículo 8, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, início, como em toda a Judeia e Samaria, em consequência da perseguição que sobreveio por causa da morte de Estevão, e até aos confins da terra. Ora, nós temos aqui o cumprimento desta profecia até aos confins da terra, então o início da saída do Evangelho da zona de Jerusalém e também da própria Judeia e Samaria, do próprio contexto, digamos assim, intrinsecamente judeu. Ora, se espalharam até à Fenícia. Se virem aí ao lado, repararão então que andando, perdoem-me a expressão pouco correta geograficamente, mas para cima, se seguirem até a linha roxa, neste caso é a linha da segunda viagem do apóstolo Paulo, mas só por uma questão de abordagem visual, vejam que temos aí a Samaria e depois acima a Fenícia, a Síria e assinalado com o número 7, então a Antioquia. Permitam-me desde já uma referência, uma nota que é importante. Antioquia é um nome algo comum a várias cidades nesta altura. No caso bíblico, e para que não haja dúvidas, as cidades Antioquia, que são referidas no contexto bíblico, são duas. Esta que está assinalada é Antioquia da Síria. Um pouco, se olharem com os vossos olhos um pouco para a vossa esquerda, vão ver assinalado com o número 13 uma outra Antioquia. É uma outra cidade chamada Antioquia na Bíblia, mas para que não haja dúvidas, essa outra Antioquia, a Antioquia assinalada então aí nesse mapa com o número 13, não é a mesma Antioquia da Síria, é uma outra Antioquia, neste caso a Antioquia da Psídia. Também vamos ver que vai ser uma cidade importante no contexto bíblico e sobretudo na difusão do Evangelho. Mas não há dúvida que há aqui um centro que neste caso é a Antioquia da Síria. E é aí que nós vamos centrar para já a nossa atenção. E porquê? Não percamos de vista que toda esta consideração, toda esta contextualização tem a ver com a escrita da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então, para não utilizarmos muito tempo com esta questão, mas para que isto fique corretamente esclarecido, o que é que aconteceu desde os capítulos 7 e 8 de Atos e o capítulo 11 do mesmo livro, o que é que aconteceu para que encontremos então nos capítulos 7, 8, 9, 10, 11 uma clara perseguição que era sobretudo uma perseguição religiosa, não era nesta altura tanto uma perseguição política, mas era uma perseguição religiosa e, portanto, o que é que acontece para que o Saulo que nos aparece nos capítulos 7 e 8 como perseguidor dos cristãos, agora seja referido como autor da carta aos Romanos, da epístola aos Romanos. Claro que sabemos que há um capítulo central
no livro dos Atos, que é o capítulo 9. E esse capítulo 9 conta, logo nos primeiros versículos, um episódio absolutamente determinante para a propagação do Evangelho de Deus, para a própria teologia, para o conhecimento das coisas de Deus. E esse episódio marcante é, evidentemente, a conversão de Saulo. O Saulo perseguidor tornou-se no Paulo apóstolo. E, portanto, a partir do capítulo 9, nós temos um novo, como agora se diria, enfim, peço desculpa, mas temos um novo player, temos um novo protagonista nesta caminhada do Evangelho. E este novo player, este novo protagonista é, obviamente, o apóstolo Paulo. Já agora, uma clara referência também a este título, o título de apóstolo. Nós sabemos que este título foi conferido àqueles que tinham andado com Jesus, aos discípulos de Jesus. E, portanto, foi muito difícil esta dupla aceitação da igreja do início, da igreja do princípio. Primeiro, foi muito difícil a aceitação da verdadeira conversão de Saulo. Imaginem o que era o rosto da brutalidade, da brutalidade religiosa, do fanatismo. Um fanatismo que não ficava pela questão mais doutrinária, se quisermos, pelas questões mais intelectuais. Era um fanatismo que se tornou vingador, que se tornou justiceiro portanto, através da violência. Como vimos, como já lemos, a perseguição e mesmo a morte de Estevão é um exemplo claro de que este perseguidor tinha um rosto, mas tinha uma agenda, tinha um calendário. Queria, obviamente, destruir qualquer resquício de cristianismo. E porquê? Porque o Jesus Cristo ressurreto era a confirmação. Mais tarde Paulo vai dizer que sem ressurreição é vã a nossa fé. Este episódio central da ressurreição do Cristo, de Jesus o Cristo, era a prova da sua divindade. E, portanto, a prova do seu ministério, a prova da sua vinda, a ligação a Deus Pai. Ora, esta questão do anúncio da ressurreição de Jesus, o Cristo, em Jerusalém, era importante como cartão de visita do cristianismo. E, portanto, este fanatismo religioso tentava anular qualquer notícia que se pudesse propagar da ressurreição de Jesus, o Cristo, o Messias. Portanto, para a igreja do início, imaginem como foi difícil aceitar a conversão do rosto deste fanatismo, do principal intérprete nesta altura da perseguição aos cristãos. Portanto, em primeiro lugar, foi difícil aos cristãos do início aceitarem esta conversão de Saulo. Vejam que no próprio capítulo 9 de Atos, o próprio Ananias tem dificuldade, uma dificuldade inicial em perceber o que é que Saulo estava ali a fazer nas suas imediações. A segunda dificuldade que a igreja do início teve, em parte não resolvida, foi a dificuldade na aceitação não só da conversão de Saulo, mas do apostolado de Paulo. Imaginem o que era, em primeiro lugar, aceitar que Saulo se tinha convertido e que se iria tornar um grande pregador do próprio cristianismo, ao fim e ao cabo, da mensagem que ele perseguia anteriormente. Mas, mais do que isso, imaginem o que era aceitar o seu apostolado. E, portanto, esta dupla dificuldade condicionou bastante o ministério do apóstolo Paulo. Ele próprio teve necessidade de defender o seu apostolado, dizendo: eu sou como que um abortivo. Ou seja, é verdade que eu não andei inicialmente com Jesus, mas o meu apostolado está baseado no facto de eu ter visto
o Senhor Jesus. Como e onde? Na sua conversão. Quando é apresentado, quando Paulo, versículo 5 de Atos capítulo 9, quem és tu, Senhor? A resposta foi, vejam, está no versículo 5 do capítulo 9 de Atos, eu sou Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegues. Reparem que não é à minha igreja, não é aos meus discípulos, não é à minha mensagem, à minha doutrina. Tu não estás a perseguir toda essa gente só. Fundamentalmente, tu estás a perseguir-me. E, portanto, este diálogo, este encontro, não sabemos quanto tempo demorou, não sabemos exatamente como se processou este encontro, mas foi um encontro de tal maneira direto, marcante, tocante, que o apóstolo Paulo aceitou que ali estava a marca do seu encontro com Jesus. E, portanto, não só se tinha convertido ao cristianismo, mas tinha também aceite o ministério. E é por isso que ele passa a intitular-se e a defender-se enquanto apóstolo. Mas para a igreja do início havia então esta dupla dificuldade. Aceitar Saulo, agora Paulo convertido, aceitar o apostolado deste mesmo apóstolo, deste mesmo Paulo. E portanto, esta dupla dificuldade faz com que seja muito importante percebermos o contexto então em que o Evangelho chega a estas regiões, como estão ali, da Fenícia, de Chipre e de Antioquia. E depois, vejam, estou novamente em Atos capítulo 11 e versículo 19, percebemos esta dificuldade em transpor a fronteira do judaísmo, do ambiente judeu, diz não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia uma outra fronteira que era preciso transpor pela igreja do início. Primeira, aceitar a conversão de Saulo. A segunda, aceitar o apostolado do mesmo Paulo. Em terceiro lugar, aceitar que a dimensão do cristianismo era universal, se quisermos, mundial, no sentido global. Ou seja, a mensagem salvadora de Jesus Cristo não conheceria, como vamos ver há pouco, não conheceria barreiras humanas, seja raça, seja cor, seja condição social, seja o que for. E, portanto, é neste sentido que nós percebemos então que os que foram dispersos pela perseguição caminharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia e não tinham anunciado a ninguém. No entanto, diz o versículo 20, e estamos então em Atos capítulo 11, e para percebermos Antioquia, para percebermos o contexto então da escrita, já estamos a perceber esta aproximação do apóstolo Paulo, de Paulo ao Evangelho. Vamos agora perceber porquê Antioquia enquanto lugar central, para ficarmos elucidados acerca do contexto. Diz assim o versículo 20, estamos então em Atos capítulo 11. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, reparem, diz assim, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. E depois a confirmação divina. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Ora, é neste contexto que a fama destas coisas chega a Jerusalém. Ou seja, o que estava a acontecer em Antioquia era de alguma maneira significativo. Na cidade de Antioquia estava a conseguir-se ultrapassar barreiras que a princípio o próprio apóstolo Pedro não percebia. Quando nós vamos novamente ao livro dos Atos, no capítulo 10, diz assim, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. E nós sabemos
o que aconteceu. Sabemos que Pedro foi chamado para transmitir a este centurião romano e ele não aceitou. Não, a sua ideia de que esta mensagem cristã então não era para os gentios. Sabemos também que Deus mostra a Pedro que não só estava errado, como que era capaz de fazer maravilhas, ou seja, era capaz de haver conversões ao Senhor Deus entre os gentios. Diz o versículo 44 do capítulo 10 de Atos: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ou seja, o que estava a acontecer em Antioquia era a confirmação de que esta comunidade de Antioquia estava a perceber bem que era necessário ultrapassar as fronteiras, neste caso, da condição de nascimento, vamos chamar da condição de raça. E, portanto, quando esta fama chegou a Jerusalém, a Igreja de Jerusalém enviou a Antioquia Barnabé. Quando Barnabé, nós não temos tempo para ver todos estes episódios, mas se depois ao longo da semana o quiserem, penso que é muito interessante que façam este exercício de leitura. Quando Barnabé chegou a Antioquia, viu a graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos que permanecessem no Senhor, como sendo o seu propósito de coração. E o que é que fez Barnabé? Partiu para Tarso. E partiu para Tarso a buscar Saulo. E traz Saulo para Antioquia. Ora, começamos a perceber que a igreja de Antioquia é, de facto, a base. Iria usar hoje uma palavra que é uma palavra, obviamente, num contexto humano, mas não há dúvida que Antioquia se torna, e a igreja se torna, a base logística de toda a expansão do Evangelho. E por isso é que está ali assinalado. Eu hoje vou falar-vos, prometo que não vou demorar tanto tempo nas outras cidades como estou a demorar em Antioquia, mas vou apresentar-vos, muito resumidamente, 4 cidades para percebermos o contexto da escrita desta carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vou apresentar-vos 4 cidades que vão ser de facto decisivas nesta expansão. A primeira então é Antioquia, e estava eu a dizer que Antioquia é a cidade logística, é a base, é a igreja, o alfobre, é o berço desta visão missionária. Já temos alguns na igreja, já temos agora que foram constituindo a igreja no início por causa da perseguição, mas que foram alargando, que foram aumentando a igreja. Obviamente estou a usar palavras humanas, quem faz crescer a igreja é Deus, claro, e o próprio apóstolo Paulo escreveu isso mesmo, mas humanamente falando, a igreja vai crescendo, mas a igreja vai crescendo também na sua visão missionária. E nós temos então Barnabé, temos Paulo e temos o início desta consciência que o Evangelho tinha de se expandir, tinha de ser cumprido. Atos capítulo 1 e versículo 8: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E é exatamente a igreja de Antioquia que percebe isto antes de todos os outros e envia Paulo. Nós não é o objeto agora do estudo da nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, ficará eventualmente para outras escolas bíblicas dominicais, noutro tempo, se Deus assim o permitir. Não estamos a abordar as viagens missionárias de Paulo. Mas sabemos, e basta seguir muito brevemente com os olhos as linhas desse mapa que foi colhido então de uma pesquisa na internet, mas que evidentemente agradeço e com a devida vénia vou colocar a referência ao site onde o fui buscar. Mas nesse mapa está esquematicamente indicado o rumo
das várias viagens missionárias de Paulo. É um debate que se calhar é infindável saber exatamente quantas viagens missionárias Paulo fez. Normalmente indica-se 3, entendendo que a viagem a Roma poderá eventualmente ser uma 4ª viagem missionária. Mas este debate em relação ao número de viagens missionárias do apóstolo Paulo não pode afastar-nos do foco. E o foco não é tanto saber se foram 3, se foram 4, se foi eventualmente mais uma, mas perceber o contexto do final da 2ª viagem missionária. Sabemos que a base, portanto, como há pouco disse, a base era sempre a igreja de Antioquia da Síria. Foi daí que saiu a primeira e que chegou então ao fim. Foi daí que também saiu a 2ª comitiva missionária liderada pelo apóstolo Paulo, e no final da 2ª viagem missionária, que terminara em Éfeso, e daqui a pouco já vamos então falar da cidade de Éfeso, Paulo passou por Cesareia, de Cesareia foi a Jerusalém, saudou a igreja, mas percebeu que havia um contexto de pobreza, de necessidade, de muitos daqueles que faziam parte da igreja então em Jerusalém. Só para percebermos, porque vamos reparar que este episódio é indissociável da 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Vamos agora ao livro de Romanos. Romanos capítulo 15, versículo 26. Diz assim... versículo 25, mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. E depois o versículo 26, porque aprouve à Macedónia e à Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, Paulo, no final da 2ª viagem missionária, passa por Jerusalém, apercebe-se do estado de necessidade, e a designação é interessante, mais uma vez não é geográfico, não é? É uma questão de perceber visualmente os locais. Diz, desceu a Antioquia. Atos capítulo 13, e diz assim... Atos capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, etc. E depois diz o versículo 3. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois... Ora, nós temos então, a partir daqui, a 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Enquanto em Antioquia se reunia a igreja com esta visão missionária, o apóstolo Paulo então seguiu para o seu 3º percurso missionário, numa altura em que as fontes históricas apontam exatamente para um período de necessidade, vamos chamar mundial no sentido de Império Romano. Todos os territórios que estavam à volta do mar Mediterrâneo. E esta fome mundial, dizem os entendidos, que aconteceu, e os historiadores, está comprovado que esta fome aconteceu por volta entre os anos 44 e 48 depois de Cristo, numa altura em que quem governava, o imperador, era Cláudio César, que reinou, então que foi imperador entre 41 e 48. Por volta do ano 46, e vamos ver depois como vamos encaixar todas estas datas, por volta do ano 46, Paulo está em Corinto, ali assinalado no mapa com o número 22, na Grécia, não é? na península grega, onde Paulo encontra um casal que vai ser colaborador do seu ministério, que são Áquila e Priscila, fazendo com eles, desempenhando com eles
para além da missão de anunciar o Evangelho, Atos capítulo 18, versículos 1, 2 e 3, mas também faziam tendas. Hoje, mais corretamente, trabalhavam em couro, e sabemos que o couro era muito necessário. Imaginemos para os próprios acessórios das fardas do exército, e portanto fazer tendas, evidentemente fazer coberturas para algumas para algumas habitações, mas os couros eram, portanto, muito importantes. Áquila e Priscila desempenhavam essa função profissional, e o apóstolo Paulo, enquanto esteve com eles, também o fez. Reparem, para quê? Para que, como Paulo disse mais tarde, para não ser pesado, ou seja, para que ele pudesse ter os recursos necessários para se sustentar, porque um dos objetivos desta viagem missionária, para além de levar o Evangelho às regiões mais altas, aliás, é muito interessante, nós não podemos, não vamos utilizar muito tempo nesta ideia, mas se seguirmos a seta então azul, a seta da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, nós reparamos que ele anda ali como ele chamou as regiões mais altas. Portanto, é toda aquela zona da Ásia que ouviu acerca do Senhor Jesus por causa do ministério do apóstolo Paulo, sempre então a partir de Antioquia. É nesta terceira viagem, portanto, e depois de passar em algumas das igrejas que funda, as chamadas 7 igrejas da Ásia, muito provavelmente foram fundadas pelo apóstolo Paulo exatamente nesta altura, e portanto é neste percurso que Paulo acaba por se estabelecer numa outra cidade muito importante para percebermos este contexto, que é a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso. Talvez não tenhamos ideia de qual era a importância desta cidade. Vamos ficar por alguns segundos mais com este mapa para percebermos geograficamente então onde ficava a cidade de Éfeso. Mas a cidade de Éfeso era, talvez, muitos historiadores colocam a cidade de Éfeso como a segunda cidade mais importante de todo o Império Romano, obviamente logo a seguir a Roma. Teria, por esta altura, e para imaginarmos a dimensão e a importância da cidade de Éfeso, teria, e já vamos ver porque é que esta cidade é importante, e foi uma cidade então onde Paulo esteve largos meses em relação àquilo que era normal. Paulo esteve largos meses nesta cidade de Éfeso. Teria nesta altura cerca de 250 mil habitantes. 250 mil habitantes. Era, portanto, uma das cidades mais populosas desta altura. Paulo esteve pelo menos 2 vezes na cidade de Éfeso e percebeu que também era importante não só, obviamente, pregar a palavra aos Efésios, mas percebeu também que a partir da pregação em Éfeso, muitos que passavam por Éfeso, que estavam em Éfeso durante algum tempo, por causa também de estar perto de um porto, e portanto acabariam por, em Éfeso, conhecer o Evangelho e depois regressar às suas cidades e levar este mesmo Evangelho. Portanto, Éfeso não era só importante pelos efésios, mas também por todos aqueles que visitavam ou que estavam por razões, já vamos ver, por razões religiosas, por razões comerciais e outras, mas que estavam na cidade de Éfeso e que ouviriam aí o Evangelho e que depois levariam esse mesmo Evangelho. Em Éfeso ficava um dos maiores cemitérios de gladiadores. Havia vários anfiteatros com capacidade
para mais de 25 mil pessoas cada na cidade de Éfeso. E, portanto, isto mostra a dinâmica, o dinamismo da própria cidade. Mas, evidentemente, nós não podemos separar a cidade de Éfeso sem aquilo que a caracterizava. E o que é que caracterizava a cidade de Éfeso? O templo dedicado à deusa Ártemis ou Artemisa, o nome latino que acabou por vulgarizar no sentido de tornar conhecido foi Diana. De facto, Diana era uma deusa venerada em várias cidades. No entanto, era na cidade de Éfeso que estava o maior templo, o maior culto. Este templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Só para termos uma ideia, ocupava uma área de mais de 3.500 metros quadrados. Tinha mais de 100 colunas com 18 metros de altura. Portanto, imaginem, como podemos ver em parte, imaginem este esplendor. Havia vários palácios de vários cidadãos romanos muito importantes, luxuosas termas, casas, um templo dedicado à adoração ao imperador romano, a famosa biblioteca de Celso. Éfeso era, portanto, uma cidade rica, com uma economia próspera, um centro administrativo importante. Industrialmente também havia algumas produções na cidade de Éfeso, mas não há dúvida que o centro de toda esta vida da cidade de Éfeso era o culto. Quando hoje pensamos em culto, e pensando em qualquer denominação, deixem-me usar a palavra, pensando em qualquer religião, nós pensamos em atividades sobretudo dedicadas à adoração, ao Deus de cada religião. Nesta altura, nós temos de contextualizar a questão do culto religioso. E porquê? Porque o que se procurava nas religiões, reparem, para já estamos num contexto claramente politeísta. Portanto, estamos num contexto claramente de adoração a vários deuses. Desde os gregos e os romanos romanizaram muito do que era a religião grega, não só, outras religiões do universo que foram conquistando, mas não há dúvida que a religião romana é muito marcada pela sua antecessora grega. E, portanto, os deuses gregos e depois romanos portanto, eram vários, havia politeísmo. Estes deuses tinham características humanas, boas e más. Viviam num monte, na Grécia, no Monte Olimpo, cujo cume raramente se via ou nunca se via porque estava sempre envolto num nevoeiro, e portanto isso proporcionava essa ideia de que ali viveriam os deuses. Mas estes deuses tinham clara interferência no modo de vida humano. Era portanto preciso agradar-lhes, porque senão eles seriam vingativos. E estes deuses tinham capacidades especiais. Eram, por exemplo, capazes de se transformar em forças da natureza, em objetos do dia a dia. Era aos deuses que se dedicava qualquer atividade humana. Não havia nenhuma atividade humana que não se iniciasse sem a respectiva dedicação aos deuses. Isto acontecia no teatro, acontecia nos jogos, acontecia nas manifestações do dia a dia. Havia deuses particulares, havia deuses da família, deuses mais relacionados com a proteção dos antepassados, deuses da cidade, deuses protetores da cidade. Portanto, a forma como se cultuava estes deuses procurava que estivesse relacionada com os sentidos.
para se alcançar um estado de clara ligação com o Deus ou a deusa e a apropriação da sua mensagem, eram muitas vezes usados substâncias e práticas que procuravam elevar para um patamar do êxtase sensorial a pessoa. E, portanto, estes templos religiosos do século I, por exemplo, eram locais onde se permitia, eu iria dizer até onde se procurava o êxtase, muitas vezes recorrendo a práticas sexuais, a práticas de ingestão de substâncias alucinogénicas, álcool, por exemplo, e portanto estes templos eram casas que envolviam um conjunto, por exemplo, de sacerdotisas que hoje claramente identificaríamos como prostituição. E, portanto, a cidade de Éfeso, esta segunda cidade mais importante do Império Romano, era uma cidade claramente licenciosa nos seus costumes. Uma cidade, portanto, onde havia muita riqueza, uma cidade onde havia muito poder, uma cidade onde a religião acabava por ser a chave de ouro, acabava por ser o sustentáculo, o chapéu de chuva no qual se permitia todas estas práticas e que, inclusivamente, era motor também económico da própria cidade. É neste contexto que Paulo então chega à cidade de Éfeso e percebe que esta licenciosidade da cidade de Éfeso era claramente contrária a uma forma de viver cristã. A cidade de Éfeso está, portanto, intimamente relacionada com esta com esta terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, e é na cidade de Éfeso que Paulo escreve, depois de lá ter estado pela primeira vez, que Paulo escreve aos Coríntios. E, portanto, por essa razão, a cidade de Éfeso é mencionada nesta, embora brevemente, claro, nesta lição de hoje da Escola Bíblica Dominical. A terceira cidade, o tempo vai avançando, a terceira cidade que gostava de vos apresentar e para percebermos o contexto então da escrita da carta aos Romanos, a terceira cidade que vos gostava de apresentar muito brevemente é a cidade de Filipos. A cidade de Filipos fica naquilo que é chamado a Macedónia. Primeiro porque Filipos, porque foi conquistada por Filipe II da Macedónia. Filipe II, importante por ser Filipe II da Macedónia, Filipe da Macedónia, mas também importante porque foi o pai do célebre Alexandre o Grande. E, portanto, Filipos acaba por receber esta designação por causa de ter sido conquistada, então, por Filipe II da Macedónia. No Novo Testamento, que é então isso que mais nos interessa neste momento, a cidade de Filipos é muito importante também. Porquê? Recebeu a comitiva missionária do apóstolo Paulo. Não vale a pena agora nós recordarmos esse episódio, mas aqueles que estão mais familiarizados com o texto bíblico sabem que a certa altura Paulo recebeu uma visão que dizia: passa à Macedónia e ajuda-nos. Isto aconteceu então durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e foi essa a primeira visita que Paulo fez à Macedónia, foi a primeira visita que Paulo fez então à cidade de Filipos. A cidade era importante porque ligava Roma à Ásia Menor, era um ponto absolutamente nevrálgico, como estamos a ver, da ligação então
da Península, neste caso da Península Grega, mas a Península Grega depois também ligada à Península Itálica, e portanto a cidade que servia como ligação à Ásia Menor era a cidade de Filipos. Mas esta cidade, e para percebermos depois mais tarde algumas das notas que vamos referir, esta cidade é importante porque foi aqui que no ano 42 a.C., portanto, bem antes desta época que estamos a estudar, foi aqui que Otávio Augusto e Marco António derrotaram os assassinos de Júlio César. E, portanto, a partir daqui, esta cidade tornou-se uma cidade muito importante no contexto romano. Como sabemos, e agora só de facto telegraficamente, sabemos que o Império Romano era administrado tendo em conta diversas categorias de cidades. E quanto maior, ou quanto mais elevada, vou usar uma expressão para ser mais perceptível, quanto mais elevada fosse a categoria, mais direitos tinham os habitantes dessa cidade. Esta cidade, portanto, foi considerada como uma colónia de veteranos romanos, portanto, os oficiais do exército romano tinham a possibilidade de se estabelecer para passar a velhice nesta cidade romana, e o próprio texto bíblico, Atos capítulo 16, agora só para vermos como tudo isto está relacionado e tudo isto tem uma lógica. Atos 16:12 diz assim: e dali a Filipos, cidade da Macedónia, primeira do distrito e colónia. Portanto, o próprio apóstolo Paulo percebeu que era importante. O livro de Atos é escrito por Lucas, não estou a dizer que foi o Paulo que escreveu este texto que acabámos de ler, mas estou a dizer que o próprio apóstolo Paulo percebeu a importância administrativa da cidade de Filipos. Poderíamos dizer muitas coisas acerca de Filipos, portanto, que Paulo visitou na sua segunda viagem missionária. Aí foi plantada uma igreja que era muito querida ao apóstolo Paulo. Mais tarde ele vai escrever uma carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele chama-lhe a minha igreja querida. Portanto, é uma cidade onde a primeira conversão, curiosamente, é de uma mulher, Lídia. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Ela foi batizada, Atos capítulo 16. Depois, a cura de uma jovem adivinhadora causou grande perturbação, porque aquela jovem era importante no xadrez, mais uma vez no xadrez religioso e económico daquela região. Mas isto para dizer que quando Paulo e depois Paulo e Silas são encarcerados e depois, milagrosamente, o carcereiro acaba por perceber que Paulo e Silas eram de facto homens de Deus. Paulo e Silas pregam e o carcereiro e a sua família convertem-se ao Senhor Jesus. É o célebre episódio do carcereiro de Filipos. Mas porquê é que estamos a falar nisto? Porque na cidade de Filipos, Paulo, dizem os historiadores e os teólogos que a distância temporal entre a escrita da primeira carta aos Coríntios e a escrita da segunda carta aos Coríntios é de cerca de 6 meses. Mas nestes 6 meses Paulo já tinha saído de Éfeso, onde escreveu a primeira carta aos Coríntios, foi a Filipos, onde escreveu a segunda carta aos Coríntios. Ou seja, e porquê é que estamos a falar nisto? Porque nesta terceira viagem missionária do apóstolo Paulo em Éfeso então escreve a primeira carta aos Coríntios, a comunidade que ele tinha visitado, vai a Filipos, à Macedónia, lá escreve a segunda carta aos Coríntios e depois vai então a Corinto. Estamos então na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E vamos então falar de Corinto. Corinto era muito importante porque, como estamos a ver, Corinto é ali a chave da ligação e é no Peloponeso, portanto, a região, vamos dizer, final, a região mais abaixo da Península Grega. E então, em Corinto havia um istmo, uma pequena língua
de terra que dividia dois mares. É muito interessante que havia uma forma de passar os barcos de um lado para o outro através de uns troncos de madeira que faziam com que os barcos pudessem passar de um lado para o outro deste istmo e assim não despender muitos dias a contornar a parte de baixo da Península Grega. E, portanto, Corinto era uma cidade muito importante, era um porto. Toda a cidade vivia por causa deste porto que ligava o Peloponeso ao continente, em termos de terra, mas ligava também dois portos. O porto de Cencreia, ao oriente, e o de Léquia, ao ocidente. E, portanto, de um lado recebia as ricas mercadorias da Ásia, do outro, da Itália, da Península Itálica e dos países ocidentais. E, portanto, a cidade de Corinto era uma cidade claramente comercial. Era uma cidade onde uma boa parte das pessoas que estava na cidade de Corinto apenas permanecia durante alguns dias. Era uma cidade cosmopolita, era uma cidade que recebia, de facto, pessoas dos mais variados quadrantes geográficos e, portanto, com os mais variados quadrantes intelectuais, com os mais variados quadrantes religiosos, com os mais variados quadrantes sociais e hoje diríamos de cosmovisão, de visão do mundo. É nesta cidade de Corinto que Paulo escreve aos Romanos. E, portanto, vou pedir os clássicos 10 minutos e vou cumprir. Ora, estamos então praticamente no final desta contextualização da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo tinha escrito em Éfeso a primeira carta aos Coríntios. Em Filipos escreve a segunda carta aos Coríntios, depois desce a Corinto, onde já tinha estado, e em Corinto, no âmbito ainda da sua terceira viagem missionária, escreve então esta carta aos Romanos. Esta cidade, se Éfeso era uma cidade licenciosa nos seus costumes, evidentemente Corinto era tão ou mais licenciosa. É uma cidade que várias vezes Paulo vai criticar em relação à forma como se entendia a presença no mundo, mas também a forma como se cultuava alguns deuses. Haveria muito a dizer, o tempo urge. Então este é o pano de fundo. Estamos então na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo escreve primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios e aos Romanos. Um outro debate muito importante, e vou apenas para já introduzir esta questão, porque um outro debate muito importante é a quem se destina em primeiro lugar a carta aos Romanos. Uma ou duas ideias iniciais para percebermos, antes de mais, esta questão. O debate é o seguinte: em primeiro lugar, esta carta é destinada aos judeus ou aos gentios? E antes de abrirmos as nossas Bíblias em Romanos capítulo 10 e versículo 12, se quisermos podemos ir procurando esta passagem, mas é importante dizer o seguinte: quando nós estudamos o Novo Testamento e quando nós estudamos as epístolas do Novo Testamento e sabemos que numa primeira leitura, num primeiro destino, estas cartas tinham de facto algo que estava na mente do apóstolo Paulo enquanto comunidades a maior parte das quais que ele próprio tinha fundado, mas sabemos que a palavra de Deus é eterna e, portanto, aquilo que Deus transmitiu aos romanos é aquilo que nos transmite a nós. Aquilo que Deus transmitiu aos filipenses é também destinado a nós. Quando verificamos então esta questão, estamos a falar de um primeiro destino, judeus ou gentios. Segunda nota também importante, propositadamente estou a falar muito rápido para não demorar muito mais tempo, mas quando nós olhamos para as epístolas do Novo Testamento, temos de perceber que
O contexto de igreja não é aquele contexto que nós temos hoje, século XXI, nem no século XX. Ou seja, não estamos a falar de comunidades que tinham um templo, que tinham um pastor no sentido organizacional, e um pastor muitas vezes permanente, não tinham instalações, não tinham pastor, não tinham rol de membros. Mais importante ainda, não tinham o Novo Testamento escrito. Muitas vezes esquecemos-nos disto. Nós hoje podemos ler a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, aos Filipenses, aos Gálatas, aos Efésios, aos Coríntios. Eles não tinham. E, portanto, o Novo Testamento não estava ainda escrito. Não tinham. A maior parte destas comunidades nem sequer tinham qualquer texto escrito. E, portanto, estavam dependentes não só de um mensageiro, muitas vezes um mensageiro que era alguém que tinha ouvido a mensagem num determinado local e que tinha trazido essa mesma mensagem. Mas imaginem as dúvidas doutrinárias. Imaginem as dúvidas de relacionamento com os outros, dentro da própria comunidade, com as autoridades, no espaço civil, no espaço público. Não é por acaso que o apóstolo Paulo dedica uma parte importante das suas epístolas exatamente a estas questões práticas. E já vamos ver isso também aos Romanos. Portanto, não pensemos na ideia de igreja tal como hoje temos. Mas, quando esta questão surge, se é sobretudo judeus ou gentios, estou hoje claramente convencido que quando nós pensamos em romanos, quando Paulo escreve aos romanos, atenção, estamos provavelmente a pensar que Paulo escreveu a várias comunidades de cristãos que havia na cidade de Roma. Muitas delas que se reuniam em casas particulares. Portanto, não pensemos no contexto de igreja como hoje nós o entendemos. Romanos capítulo 10 e versículo 12 esclarece de facto esta questão. Diz assim o apóstolo Paulo, e estamos em Romanos: não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Portanto, quando nós pensamos em primeiros destinatários da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, pensemos que esta questão e esta discussão provavelmente não será assim tão importante, não vou dizer que é desnecessária, mas não será tão importante face ao que o apóstolo Paulo disse. Não pensemos como os homens pensam, pensemos como Deus pensa, o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. A terceira questão é o tema. Não podemos perceber o tema de Romanos sem irmos ao Velho Testamento. É um livro que provavelmente não será lido todos os dias, eventualmente até alguns terão alguma dificuldade em encontrar este livro no Velho Testamento. Abacuque. Alguns até eventualmente terão alguma dificuldade em pronunciar este nome. Abacuque. Permitam-me que leia, e estamos praticamente no fim, só mais alguns minutos, mas permitam-me que leia Abacuque capítulo 2, versículos 1 até 5. Diz assim: pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos reter o versículo 4 de Abacuque, capítulo 2.
Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Não há dúvida, o tema central da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos é exatamente este: a justificação pela fé. Vamos falar muito desta questão ao longo das próximas semanas, com base então na palavra de Deus, referindo que a ideia já vem do Velho Testamento, ou seja, a justificação é pela fé. Poderíamos usar, e estamos mesmo a terminar, poderíamos usar muitas fórmulas de análise da carta, da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Preferi esta, que divide em duas grandes partes esta carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Muitos já lhe chamaram o livro mais importante de todo o texto bíblico. Muitos já disseram que a carta aos Romanos é a doutrina, que se poderia perder toda a Bíblia e ficar com Romanos e teríamos a doutrina, a teologia completa. Enfim, poderíamos analisar esta carta do apóstolo Paulo aos Romanos de muitas formas. Como digo, preferi esta, que divide em duas grandes partes a epístola aos Romanos. A primeira é até ao capítulo 11. É a parte maior desta epístola. E poderíamos dizer que é a parte da apologia do Evangelho. Três temas principais que vamos abordar ao longo do estudo desta primeira parte, e este esquema vai acompanhar-nos, e hoje é apenas então a introdução. Mas três ideias fundamentais quando olhamos para esta parte da apologia do Evangelho. Primeiro, o pecado existe e tem uma natureza ardilosa. Paulo vai abundantemente a explicar que de facto o pecado existe e é ardiloso. Tem a ver com a sua natureza, tem a ver com o seu pai do pecado. A segunda ideia, o pecado tem um impacto universal. A partir do momento em que a queda aconteceu, o pecado passou a sua natureza valer com o seu consequência sobre toda a humanidade. A segunda idea, o pecado tem um impacto universal. A partir do momento em que a queda aconteceu, por um homem saiu, passou não saiu sua natureza valer com o seu pai, deixar de ter as suas consequências, de deixar. A segunda ideia, o pecado tem um impacto de deixar de ser penalizador eternamente. Ou seja, Jesus, o Filho, é então a justificação da nossa salvação. E com esta ideia tripla, pecado existe, tem impacto universal, mas há salvação através do Filho. Com esta ideia, o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 12 da Epístola aos Romanos, preocupa-se em aplicar. Ou seja, a primeira parte é a defesa, é a justificação, é a fundamentação. A segunda é a aplicação. E esta aplicação está relacionada fundamentalmente com estas três ideias principais. Primeira, por causa do Filho, por causa então da justificação através de Jesus Cristo, nós pertencemos a Cristo. Isto é muito importante. Nada, o apóstolo Paulo, e vamos ver essa passagem, nada nos poderá separar do amor de Cristo. Estamos selados em Deus. Em segundo lugar, esta pertença a Cristo tem de ser refletida. E tem de ser refletida de uma maneira dupla. Primeiro, dentro da nossa comunidade, se quisermos, dentro do universo dos crentes, mas também com o nosso próximo, também com aqueles que estão à nossa volta. Finalmente, através de quê? Qual é a marca distintiva do cristianismo? A marca distintiva ou distinta do cristianismo tem de ser o amor. E, portanto, vamos analisar nas próximas semanas, nas próximas 13 semanas, bem-vindo ao estudo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, vamos então analisar esta epístola obedecendo a esta lógica. Apesar de esta ser uma lição introdutória, não gostaria de terminar sem
humildemente propor uma questão para reflexão durante a semana. Como tenho demonstrado este meu amor? Como tenho demonstrado este meu amor? Bem-vindos, portanto, ao estudo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Espero sinceramente que este tempo que vamos passar juntos possa ser de conhecimento, possa ser de reflexão, mas possa ser também de aplicação. Foi um gosto estar com cada um de vós. Até para a semana. Graça e paz.